Vamos para a palavra do Senhor. Nós estamos nessa noite com duas visitas ilustres aqui conosco. Pastor Marlon, sua esposa Sâmia. Vem cá, pastor Marlon. Vocês lembram do pastor Marlon? Ele já esteve aqui há alguns anos, mais ou menos aí uns 6 anos, 7 anos, 6 anos, né? Há uns 6 anos, ele esteve aqui conosco. Passou aí umas 2 semanas lá em casa, não foi? Umas 2 semanas. Veio para cá, deu aula de escola dominical, não deu também? Pregou, né? Fez barba, cabelo e bigode. Né? E hoje ele está de volta com a gente. Agora ele não mora mais em Fortaleza, ele morava em Fortaleza, ele e a esposa estão agora em São Paulo, pertinho da gente. Já tem quanto tempo, pastor Marcos? Desde fevereiro, há 10 meses. Então daqui a pouco faz um ano. Né? E aí, poxa, está quase fazendo um ano, ele não tinha vindo aqui ainda, mas agora veio. Glória a Deus. Mas a gente já tomou uns cafés lá em São Paulo, né? Já deu umas despesas lá de pão com ele lá. Né? Muito bom estar com eles, é um povo muito amoroso, eles são da Igreja Metodista Livre, e hoje estarão conosco aqui. O pastor Marlon vai compartilhar a mensagem do Senhor. Você pode estender sua mão para cá? Vamos orar pela vida dele e que o Altíssimo fale com a gente. Senhor, nós te apresentamos a vida do teu filho, estamos muito felizes, Senhor, nessa noite com a vida dele, da sua esposa Sâmia. Obrigado, Deus, pela presença desse casal abençoado, mas, ó Deus, nós também clamamos ao Senhor para que o Senhor ministre aos nossos corações, para que o Senhor fale conosco. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem uma palavra que vem do céu, uma palavra que vem do Senhor para a nossa vida. Então usa o teu filho poderosamente e ministra, Senhor, poderosamente também aos nossos corações. Tem liberdade, Senhor. Fala conosco aquilo que o Senhor sabe que a gente precisa ouvir. É o que nós oramos e é o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém? Glória a Deus. Oh, muito obrigado, pastor Vinícius. Que bênção, glória a Deus. De antemão, agradeço aqui a oportunidade ao pastor Vinícius por estar aqui compartilhando da palavra do Senhor com os irmãos. Agradeço o dia de hoje, né? Tanto ao pastor Vinícius quanto à irmã Jaqueline, né, por terem recebido a minha e a minha esposa Sâmia, né, estarmos juntos, né, participando da refeição, da comunhão, principalmente. Gostei muito, estamos muito agradecidos, eu e Sâmia. E agora, estando aqui com os irmãos da Igreja do Nazareno de Vinhedo, como o pastor Vinícius disse, esteve aqui há 6 anos, mais precisamente em julho de 2018. Julho de 2018, me lembro muito bem, também momento muito bom, gostei muito de estar com os irmãos. Glória a Deus. Como o pastor Vinícius disse, sou pastor da Igreja Metodista Livre, lá de Vila Moraes, em São Paulo, desde fevereiro. Igreja Metodista Livre, que é uma igreja irmã da Igreja do Nazareno, por fazer parte também do movimento de santidade, né? Igreja Metodista Livre, Igreja do Nazareno, Exército de Salvação, que também é uma igreja, junto com muitos irmãos da Igreja Metodista e demais igrejas. Nós que fazemos parte desse grande movimento wesleyano de santidade, onde o lema faz parte, inclusive, aqui da Igreja do Nazareno, é santidade ao Senhor. É isso que nós devemos sempre buscar, a santidade, a purificação dos nossos pecados, da nossa vida, sempre andando em conformidade à vontade do Senhor. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia Sagrada no livro de Atos, capítulo 15, versículos 8 e 9. Convido os irmãos, por gentileza, se levantarem e ficarem de pé para lermos a palavra do Senhor. Atos, capítulo 15, versículo 8 e 9. E Deus, que conhece os corações,
lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. A mensagem de hoje é a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito, receber o Espírito, causando purificação. É muito interessante, meus irmãos, quando nós lemos aqui, Pedro, aqui é um momento em que ocorre o primeiro concílio da igreja. O primeiro concílio da igreja cristã foi justamente aqui nessa passagem de Atos, capítulo 15. E o motivo principal do concílio é sobre até que ponto gentios e judeus podem conviver e até que ponto gentios podem compartilhar das coisas relacionadas aos judeus. Se os gentios devem ser judeus, devem se tornar judeus para serem cristãos, ter as mesmas práticas. E é por isso que Pedro diz aqui, e Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Que Paulo e Barnabé estavam pregando o Evangelho aos não judeus, ou seja, aos gentios, aos judeus, e os gentios receberam o Espírito Santo. Os gentios receberam a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo. E eles ficavam se perguntando, como isso pode acontecer? Nós, os judeus, somos o povo de Deus. E os gentios, aqueles que não são judeus, precisam se tornar judeus. Precisam comer determinados tipos de alimentos, ou seja, nada de porco. Eu hoje estaria com um grande problema, não? Comprei, que eu comi toicinho, né? Torresmo. Devia guardar o sábado, devia sempre levar em consideração a Torá. Mas aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, detalha para todos os outros no concílio. Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós, não estabelecendo distinção alguma entre nós, Pedro aqui falando como judeu, que era, e eles, os gentios, purificando-lhes o coração por meio da fé. Então ficou resolvida essa questão, que os gentios não precisavam se tornar judeus para receberem o Espírito Santo. Glória a Deus. E isso é muito bom, porque acredito que todos nós aqui somos gentios. Não precisamos nos tornar judeus. Tudo aqui por causa da resolução desse primeiro concílio. E, decidido isso, todos, qualquer um, tanto judeus quanto gentios, podem receber o Espírito Santo. Vamos ver qual a base que Pedro se utilizou para defender justamente isso. Que qualquer um, sem nenhum tipo de segregação, acepção de pessoas, todas as pessoas podem receber o Espírito Santo. Em que base Pedro destacou tudo isso? Primeiro, foi prometido o recebimento do Espírito Santo. Que Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada relata,
sobre descer o Espírito, cair o Espírito, ser cheio do Espírito, todos esses termos usados em Atos dos Apóstolos. Nós vimos a primeira promessa em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 1, versículo 8. Hoje nós vemos justamente essa questão da promessa. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nos é dito: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essa foi a promessa, que ainda não aconteceu nesse exato momento, porque é uma promessa, em Atos capítulo 1, versículo 8, de que eles receberiam o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles. Promessa essa cumprida justamente em Atos capítulo 2, versículo 4, um texto muitíssimo conhecido. Atos capítulo 2, versículo 4, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, relata o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A promessa foi para Jerusalém, como toda a Judeia, como Samaria. E essa promessa aconteceu exatamente como foi prometida. Em Atos 2, versículo 4, aconteceu em Jerusalém. O Espírito Santo desceu sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse ser cheio do Espírito Santo, mesma coisa de receber o Espírito Santo. Paulo fala em Efésios capítulo 5, a partir ali do versículo 15, sobre ser cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Que nós vamos comentar mais à frente. Porque nós estamos falando aqui da promessa do Espírito Santo que nós vimos em Atos, Pedro testificando, na verdade, em Atos capítulo 15, versículos 8 e 9. E nós vemos justamente isso acontecer em Samaria. Em Samaria, no capítulo 8, versículo 15, a partir do versículo 15, nos é relatado por Lucas: chegando ali, em relação aos samaritanos, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. A linguagem usada em Atos 2, versículo 4 é que eles foram cheios do Espírito Santo. A linguagem aqui em 8:17 é que eles receberam o Espírito Santo. Sinônimos, como também é muito utilizado por nós, wesleyanos do movimento de santidade. Também é usado o termo batizados no Espírito Santo, como sinônimo, como a mesma coisa de receber o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Então nós usamos quando recebemos a presença do Senhor, quando temos poder para evangelizar, como temos recebido a purificação dos nossos pecados, e uma plena purificação, e um gozo maior em servir ao Senhor. Tudo isso é sinônimo de nós sermos cheios do Espírito Santo, de recebermos o Espírito Santo e de sermos batizados do Espírito Santo. Nós entendemos assim, biblicamente, que o batismo no Espírito Santo, ou receber o Espírito Santo, ou sermos cheios do Espírito Santo, tem a ver não somente com uma sensação
maravilhosa da presença do Senhor, mas sim com a purificação. Que é justamente o que nós vemos no texto que nós lemos, em Atos capítulo 15, versículo 9. E não estabeleceu, porque depois deles, Pedro apontando aqui para esses exemplos aqui que nós lemos aqui, tanto em Jerusalém, quanto Samaria, como nós vamos ver com Cornélio, gentil, ou seja, que representa os confins da terra. Pedro diz que o Espírito Santo foi concedido aos gentios, não estabelecendo distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. É isso, termos a plenitude do Espírito Santo. É isso que é sermos batizados no Espírito Santo. É nós sermos purificados. Nós entendemos, nós como wesleyanos, como bíblicos, entendemos que o batismo no Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, tem a ver com a purificação, tem a ver com a santidade. Nós nos tornamos cada vez mais santos. Nós nos tornamos cada vez mais puros. É isso o que é ser cheio do Espírito Santo. É isso que é ser batizado com o Espírito Santo. Nada mais além disso. É sermos puros, santos, como Pedro destaca aqui. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Entenda, Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós somos justificados por meio da fé. Ser justificado é ser perdoado. Nós que antes andávamos nos nossos delitos e pecados, como ele aponta em Efésios 2, nós somos justificados crendo por meio da fé. Nós que vivíamos uma vida em que não tínhamos o Senhor como a nossa meta principal em fazermos a vontade dele. É por isso que nós precisávamos ser salvos. E quem não precisa ser salvo, esse é o momento, essa é a hora de entregar a sua vida a Jesus. Nós somos salvos, perdoados da nossa rebelião contra o Senhor, por meio da fé, crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo fala em Romanos 5, versículo 1, que nós somos justificados. Justificados quer dizer perdoados, o perdão dos nossos pecados. Nós somos perdoados por meio da fé. Ele até complementa. Justificados, perdoados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. A verdadeira paz que somente Jesus pode dar, em meio às tribulações da vida. Todos passamos por tribulações. Uns passam por muitas tribulações, outros passam por menos tribulações, mas passamos por tribulações. As tribulações são reais na vida de todos nós. Quando nós estávamos vindo para cá, eu e a minha esposa Sâmia, nós estávamos no metrô, e uma irmã estava no metrô, não estava na igreja, e me viu no meio da estação. Pastor, pastor, é de Deus, o senhor está aqui. O senhor pode orar por mim? Por quê, meu irmão? Não, porque meu irmão foi preso, ele é usuário de drogas. Estava sofrendo junto com outra irmã dela. E aí eu orei no meio da estação com a minha esposa. A irmã, coincidentemente, encontrou na estação, passando por tribulações. Eu acredito que alguns de vocês devem passar por tribulação nesse exato momento, ou têm passado em algum momento. Mas a palavra de Deus diz, justamente aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós somos perdoados por meio da fé em nosso Senhor Jesus. E assim nós temos paz com Deus, porque mesmo passando por tribulações,
o Senhor nos dá a paz, que é a sua presença. Porque uma coisa é passar por meio das tribulações que acontecem na nossa vida sem o nosso Senhor Jesus. Mas passando com o Senhor Jesus, nós vamos enfrentar as tribulações e as aflições. Mas o importante é que nós teremos a presença do Senhor que nos dá paz. Porque o nosso Senhor Jesus mesmo disse que no mundo vocês terão aflições. Mas Ele não para por aí. Ele diz, mas vocês terão a minha presença. No mundo vocês terão aflições, mas confie em mim, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E você sendo perdoado por Jesus, por meio da fé, você vai ter paz com Deus. Aleluia. E Pedro diz aqui, que por meio da fé nós não somos apenas perdoados por Deus, nós somos também purificados. Purificados pela fé. Purificado quer dizer santificado. Quando ele aborda justamente isso, purificando-lhes, não só judeus, mas também gentios, como nós, como eu, como você. Purificando-lhes o coração por meio da fé. Então, receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Use a terminologia, a frase que você quiser. Batizado no Espírito Santo, ter recebido o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ter a plenitude do Espírito Santo. Isso tem a ver com santificação. Pedro também menciona isso, quando vai defender que os gentios também podem receber o Espírito Santo, ele menciona justamente um caso que ele esteve presente também, que é o caso de Cornélio. Quando ele tem uma visão de que até que era para comer coisas que eram consideradas impuras, e que são consideradas impuras até hoje para os judeus. Certos tipos de animais. Então ele tem a visão e Deus diz, tome e coma. Ele diz, não, jamais, Senhor, mas eu que estou mandando. Eu que estou mandando, coma. E ele come. E assim a visão, a preparação para que ele pudesse fazer isso justamente na casa de Cornélio, um gentio, que não era judeu. Então ele chega lá e eles recebem o Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 48. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Glória a Deus. O Espírito Santo veio sobre todos eles ali da casa de Cornélio. Então isso é justamente o que acontece quando nós buscamos o Senhor, por meio da oração, por meio da consagração, por meio dos louvores que nós entoamos ao nosso Senhor, por meio da prática devocional, do lar, no nosso lar, na nossa família, onde nós buscamos a presença do Senhor, onde nós desejamos a presença do Senhor na nossa vida. O Espírito Santo vem sobre nós, nos enchendo cada vez mais dele, nos batizando com a sua presença. Nós podemos ter isso, essas mesmas experiências que em Jerusalém teve, que em Samaria teve, que nos confins da terra, como no caso nosso aqui, nós podemos sermos cheios do Espírito Santo. Promessa essa que começa ainda em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando nos é dito aqui, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e a Samaria, e até os confins da terra. Receber o Espírito Santo, entenda bem isso, receber o Espírito Santo tem a ver com testemunho e purificação, tem a ver com o anúncio, a proclamação do Evangelho e a santidade ao Senhor.
Quando nos é dito aqui, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para causar o quê? Sermos testemunhas do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém como Santa Maria, como os confins da terra. Aqui é mencionado em Atos 1:8, que ao recebermos o Espírito Santo, seremos testemunhas. E anunciaremos com ousadia a palavra do Senhor. E assim, além de recebermos, de nos tornarmos testemunhas de Jesus, o que a palavra de Deus nos promete, em Atos capítulo 15, versículo 9, é essa purificação. Purificação total, purificação plena dos pecados. E sendo que nós não somos mais chamados de pecadores, porque nós fomos purificados, nós somos santificados. A palavra de Deus nos diz que nós somos santos. A palavra de Deus diz que nós somos santos, justamente por causa disso. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós recebemos o Espírito, nós nos tornamos santos, de pecadores para santos. É assim que a Bíblia menciona a todos os cristãos, a todos os nascidos de novo, a todas as novas criaturas. A Bíblia chama de santos. Eu e você, que crê no nosso Senhor e Salvador, que busca santidade ao Senhor, nós somos santos. Paulo, no início, logo no capítulo 1, nos 2 primeiros versículos, tanto da sua epístola aos Coríntios, quanto na sua epístola aos Efésios, quanto na sua epístola aos Colossenses, quanto na sua epístola aos Filipenses, aos Tessalonicenses, ele fala o seguinte: aos santos de Éfeso, aos santos de Colossos. Ele não fala aos pecadores de Colossos, ele não fala aos pecadores. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, aos pecadores que estão em Éfeso. Ele não aborda assim. Ele aborda o quê? Paulo, servo de Cristo, aos santos que estão em Éfeso. Poderia muito bem, posso dizer muito bem, eu, Marlon, saúdo os irmãos, aos santos que estão aqui em Vinhedo. Aos santos. Você é santo. Você é lavado e remido pelo Senhor Jesus. A não ser que tenha alguém que precise ser salvo. De pecador, crendo em Jesus, com fé, pode se tornar santo. E receber o Espírito, ser testemunha de Jesus e ter o seu coração purificado. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos exatamente isso em Atos capítulo 15, versículo 8 e versículo 9. Então, Pedro, descrevendo isso para os irmãos no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, ele se baseia justamente no que aconteceu. O Espírito Santo descendo em Jerusalém, em Samaria, descendo sobre Cornélio, o gentil, ou seja, apresentando os confins da terra. E aí Pedro diz o seguinte: e Deus que conhece os corações. Meus irmãos, Deus conhece o nosso coração. E nós precisamos ter o nosso coração puro. É isso que a palavra de Deus diz: cria em mim, em Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Nós precisamos desse coração puro. Por quê? Porque o nosso coração
quando não tem o Senhor Jesus Cristo, ou não está em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, é enganoso. A própria palavra de Deus diz que o coração do ser humano é enganoso. Tem vários jargões populares que dizem: siga o seu coração. Siga o seu coração, meu amigo. Siga o seu coração. Mas você vai seguir o seu coração ainda não renovado, ainda não purificado? Você vai ter um destino não muito feliz. Na verdade, nada feliz. Agora, quando nós temos o nosso coração purificado, o coração puro, como o salmista diz aqui no Salmo 51:10, aí sim, nós tendo o coração puro, um espírito inabalável, um coração renovado, aí sim, aí nós podemos seguir o nosso coração, porque o nosso coração foi purificado. Mas o jargão popular que diz: siga o seu coração, quando o coração ainda não é renovado, quando o coração ainda não é purificado, pode causar muitos problemas. Pode causar situações que causarão destruição. Siga o seu coração. Siga o seu coração quando o seu coração estiver puro. Quando o seu coração estiver renovado. Quando você estiver com o espírito inabalável. É isso que Paulo aborda em Romanos capítulo 2, versículo 29. Quando ele menciona a circuncisão do coração. Onde nós temos nosso coração circuncidado, marcado. Circuncisão é uma marca. É um símbolo que marca a identidade do judeu. Na verdade, marcava mais os homens. Questão da circuncisão. Agora, a circuncisão do coração marca qualquer um, seja homem, seja mulher. Qualquer um. Essa é a circuncisão do coração que importa. Quando ele diz que o que importa é a circuncisão que é a do coração, que não procede de seres humanos, como no caso faz com os judeus. Cortando o prepúcio do jovem judeu. Mas sim que procede de Deus. Quando ele marca o nosso coração, circuncida o nosso coração. Deus e não os homens, não os seres humanos. Essa é a circuncisão que conta. Não a circuncisão humana, mas a circuncisão de Deus. Esse é até um tema de um dos mais famosos sermões de John Wesley, sermão 17. A circuncisão do coração. Então Pedro menciona justamente isso. O próprio Espírito, aliás, aqui não, no 15:8. E Deus, que conhece os corações, Ele sabe se o seu coração é puro ou se o seu coração ainda não é puro. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho. O Senhor dá o testemunho. Porque Paulo menciona em Romanos 8:26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no versículo 16 ele diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós temos aqui Pedro e Paulo pregando a mesmíssima mensagem. Quando Pedro diz, Deus que conhece os nossos corações, lhes deu testemunho. E Paulo diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eles estão na mesma direção, no mesmo propósito, que é de nós termos os nossos corações purificados. E Deus conhece, como ele menciona aqui, Deus conhece os corações. E Deus nos dá o testemunho do nosso próprio Espírito. Mediante o testemunho que o próprio Espírito
testemunha ao nosso coração. Aí Pedro continua: e Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Que é justamente isso que nós abordamos, que nós vimos, que é conceder o Espírito, que é a mesma coisa de receber o Espírito, cheio de Espírito, cair o Espírito sobre nós, que é de sermos testemunhas de Jesus. E para sermos testemunhas de Jesus, nós antes precisamos ter o testemunho interno do Espírito, que é justamente receber o Espírito. É o Espírito testificando, como Paulo aborda no capítulo 8, que você é filho, que você é filha de Deus. Você não é apenas uma criatura de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. E isso nós podemos obter quando nós buscamos o Senhor em oração, em consagração, em devocional, na prática devocional. Porque a promessa de Atos 1:8, que foi cumprida em 2:4, só aconteceu porque eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando, buscando ao Senhor, na prática devocional, juntos, e aí o Espírito Santo caiu sobre eles. E aí o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E assim eu e você, como qualquer um, podemos obter e sermos cheios do Espírito, sermos batizados no Espírito, termos a plenitude do Espírito. E assim, meus irmãos, nós vamos ter a ousadia no poder do Espírito. O poder do Espírito não é uma questão uma questão mirabolante, que aí nós vamos sair curando todas as pessoas, nós vamos sair fazendo coisas. Não, ter poder do Espírito, isso pode acontecer, pode acompanhar, como os sinais acompanham o que crê. Mas o poder do Espírito, meus irmãos, nós temos essa ousadia, o que a Bíblia fala aqui em Atos, é a ousadia no Espírito, de testemunharmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder. Esse é o poder, que não é para exaltar o ser humano, mas é o poder para que Jesus seja conhecido a pessoas que estão perto de você, seja para o seu familiar, seja o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, sua tia, sua avó, seu avô, seu vizinho, seu colega de trabalho. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus é o Espírito Santo lhe capacitando para testemunhar, para evangelizar, para falar das boas novas da salvação. Esse é o poder do Evangelho. Paulo menciona muito bem, em 1 Coríntios, quando ele diz: eu não vim a vocês com palavras, 1 Coríntios 2, com palavras persuasivas, nem de sabedoria humana, mas se ele veio com o quê? Com o Espírito e com poder. Não adianta palavras persuasivas de sabedoria humana. É isso que Paulo diz: eu não vim com isso. Eu vim com palavras, eu vim com Espírito e com poder. É isso, é o poder de pregar o Evangelho. Não com sabedoria humana, não com eloquência humana, mas sim sendo usado pelo Espírito. E você pode ter o poder do Espírito, mesmo não sabendo falar uma linguagem erudita. Você pode ter o poder do Espírito, falando simplesmente como um homem, como uma mulher do campo, com linguagem simples, porque você vai estar falando no poder do Espírito. Paulo, que era um homem erudito, tinha muito conhecimento, ele diz que se sobrepunha aos da sua idade no conhecimento da lei. E ele vai e diz que considera tudo como lixo, e que não vai aos irmãos com sabedoria humana, nem com palavra de persuasão humana, mas vai em espírito e em poder. Mesmo erudito, mas ele vai
na palavra, vai no poder do Espírito, no Espírito em poder. Assim como Pedro, que não era analfabeto, ele sabia a lei, mas não era tão erudito como Paulo. Pedro anuncia o Evangelho, tal ponto de dizer, mas eles não são aqueles a ralé que sabem pouco da lei? Estão ali pregando, causando tanto alvoroço, muitas pessoas se convertendo. Seja Pedro, que não tem uma erudição tão grande, ou seja Paulo, que tem uma erudição muito grande, todos falaram no poder do Espírito. E é isso que conta. E é isso que é ser cheio do Espírito. E é isso que é ser concedido a nós o Espírito Santo. É de termos esse poder para testemunhar, poder para evangelizar. E também a purificação, que está aqui. A consequência de termos o Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos batizados no Espírito Santo. A consequência é sermos testemunhas e sermos puros. É esse o ponto. É isso que é ser batizado no Espírito Santo. É isso que é recebermos o Espírito Santo. E uma descrição, meus irmãos, muito importante para que nós entendamos mais plenamente, que é uma continuação da explicação que Pedro dá aqui em Atos 15, versículo 8, versículo 9, sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. É você meditar em Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante, onde Paulo menciona justamente o ser cheio do Espírito Santo, que é o caráter transformado, que é a nossa maneira de viver. Sermos cheios do Espírito Santo não tem a ver se você ora muito alto, se você fala muitas línguas. Não. Isso é uma consequência, pode ter, isso é um plus. E na verdade nós temos que buscar os dons, todos os dons. Aí aqueles que o Senhor quiser nos dar. Devemos buscar. Mas o que caracteriza o ser cheio do Espírito Santo, como nós vimos aqui, em Atos 15, 8 e 9, é sermos purificados e sermos testemunhas. E o que Paulo destaca, ele explica mais detalhadamente ainda, é Efésios capítulo 5, versículos 15 em diante, onde ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Veja aí, ser cheio do Espírito, que é a mesma coisa de ser concedido o Espírito, ser batizado no Espírito, de termos a plenitude do Espírito. E isso tem a ver com o versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, sendo puros e testemunhando do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nós busquemos o Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas do nosso Senhor Jesus e para termos os nossos corações purificados. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.